If it doesn't bleed, it does not lead. Essa expressão, que se traduz por se não sangrar, não tem valor, é uma expressão adotada nos anos 80 pela imprensa americana como uma forma de conduzir uma programação televisiva ou de criar pauta para os jornais escritos e para as revistas. Basicamente, os canais de comunicação perceberam que as reportagens sobre assassinatos, violência, crimes, que isso tudo melhorava muito a audiência. E dessa forma, aí o sensacionalismo acabou tomando conta da mídia e se tornando algo aí mundial, né? Por muito tempo isso funcionou, as notícias geravam medo nas pessoas, as pessoas esperavam encontrar a solução do medo nas próprias notícias e aí acabavam ficando cada vez mais engajadas com os jornais que estavam sendo vendidos, com os jornais que estavam sendo exibidos, elas queriam a resposta ali, né? Mas o tempo acabou mudando, as pessoas começaram a perceber o quanto aquilo era tóxico e o quanto aquilo fazia mal. O pessoal foi meio que percebendo o efeito colateral dessas notícias, vendo que ficar vendo notícias ruins não fazia tão bem e começaram a tomar medidas drásticas, desligando as televisões, parando de comprar jornal. Atualmente tem muita gente, né, que está fugindo da mídia, está fugindo dos jornais, fugindo das notícias, apagando os amigos no Facebook, pessoal que está compartilhando coisa negativa. E a gente até entende, né, que é uma estratégia coerente, mas é uma estratégia que está longe de ser o ideal. Está longe de ser o ideal porque a gente vive em sociedade, então a gente tem que estar conectado a tudo que acontece, não dá para a gente ficar alheio, principalmente numa época como essa de pandemia, né? Tem muita gente que me relatou que nessa época aí do Covid fugiu completamente dos jornais, focou na Netflix, focou nas tarefas de casa e que estão até se sentindo melhores, que não querem de maneira alguma ver coisas negativas. Só que, como eu disse, não é legal a gente estar alheio ao meio a tudo isso que está acontecendo. O ideal passa a ser não fugir das notícias, mas sim filtrar as notícias que você está recebendo. Dá para você encontrar meios de comunicação que não estão atacando os seus espectadores com coisas pesadas, com coisas sangrentas, falando de morte, falando de vírus. Dá para conferir as manchetes, ver o que você quer ler, pular as coisas que possam ser mais pesadas, que você sente que pode te atacar mais, e até mesmo buscar alguns canais de comunicação que adotaram a postura de entregar para o público só coisas boas. A gente tem algumas referências, né? Tem o portal Só Notícia Boa, do Rinaldo, tem o Razões para Acreditar, a Folha de São Paulo, que é um dos jornais aí de maior circulação do Brasil, ela tem uma seção que chama Dias Melhores, que é justamente para falar coisas inspiradoras, coisas positivas. Então, se você procurar, dá para verificar como que essa pandemia vem até mesmo mostrando histórias muito legais de pessoas que estão aí na rua se arriscando para ajudar quem precisa, de profissionais de saúde que continuam aí trabalhando sem parar para ajudar os outros, de doações que vem acontecendo, de profissionais que estão se mobilizando para apoiar o próximo, dessa corrente do bem, né, que vem sendo formada por muita gente. Então dá para a gente filtrar e ver um lado muito humano nessas matérias sobre o corona. E essa postura até de ir atrás de matérias mais positivas, de jornais colocarem matérias positivas, não é exclusiva do Brasil. Tem até jornais internacionais que seguem essa linha, tem o Daily Mirror, o Huffington Post, a BBC, todos criaram ali um espacinho para colocar essas coisas positivas, porque é o entendimento que se tem hoje em dia, né? Que ver o melhor lado do ser humano é o melhor, tá? Essa mudança no padrão de como o conteúdo está sendo entregue, ela existe até mesmo porque existe essa percepção de que o consumo de notícia não é só um processo mental. Se a gente for olhar pela neurociência, a neurociência mostra que otimismo e pessimismo afetam tanto o nosso corpo quanto a nossa mente, o que torna aí fundamental a gente receber um pouquinho de coisa de qualidade dia a dia. Se você faz isso dessa maneira, você está equilibrando coisa boa com coisa ruim e melhorando a condição geral da sua saúde. A gente tem que ter esse equilíbrio, né? Para explicar melhor tudo isso, vamos falar então de neuroplasticidade, né? Que é uma questão um pouquinho mais técnica, mas que ela acabou se tornando uma palavra muito comum no nosso vocabulário, principalmente por conta desse fenômeno coach aí, né? Que tomou conta do mundo, acho que tomou conta do Brasil. Esse termo, neuroplasticidade, ele se refere à capacidade do sistema nervoso de mudar e de se adaptar ao longo do tempo ao vivenciarmos novas experiências, novos aprendizados. Inclusive, já vai ter uma aulinha aí, que é um vídeo, que é uma conversa minha com o Robert, a gente falando sobre esse tema, mas vai ser de uma forma leve, de uma forma bem tranquila, para que dê para todo mundo entender, para que todo mundo possa compreender um pouquinho melhor. A questão é,
Você já deve ter ouvido falar que pensamento é matéria, né? Esse conceito pode parecer meio abstrato, mas se a gente for ver isso do ponto de vista científico, é verdade. Toda vez que a gente pensa em alguma coisa, a gente forma uma imagem mental dessa coisa. E essa imagem mental para o nosso cérebro, ela é tão real quanto as coisas que a gente vê no nosso dia a dia, de olhos abertos, no estado de vigília. Resumindo, o nosso cérebro ele não distingue o que é real do que é imaginário, fazendo com que, se a gente evocar memórias, imaginar algo, áreas do nosso cérebro vão ser ativadas, neurônios vão disparar, respondendo a esse pensamento com liberação de algum produto neuroquímico. Então, quando a gente pensa coisa boa, quando a gente tem pensamentos positivos, né, quando você está feliz, quando você está otimista, o seu cérebro vai liberar mais serotonina, que faz com que você tenha essa sensação de bem-estar. Quando os níveis de serotonina estão subindo, estão crescendo, a pessoa se sente mais feliz, se sente mais calma, se sente mais ansiosa, mais focada, mais estável emocionalmente. O pensamento positivo ele ainda vai liberar dopamina, que é neurotransmissor que vai ajudar nesse estado de bem-estar por ativar o sistema de recompensa do cérebro, vai ativar o centro de prazer, o Robert vai falar disso um pouquinho mais para frente. Por outro lado, ansiedade, estresse, raiva, todas essas emoções que são ruins e que geralmente são ativadas por essas notícias negativas, pessimistas, elas vão ter um aumento de cortisol no nosso sistema. A liberação de cortisol ela gera algumas alterações neuroquímicas que vão ser prejudiciais para a nossa saúde, pode provocar morte de neurônios, degeneração cerebral, né? Então, não é nenhum exagero dizer que notícia ruim mata a gente pouco a pouco. Sintoma como insônia, ganho de peso, ansiedade, pânico, depressão, pode ser consequência desse padrão negativo, de notícias negativas. Então, com base nisso, é claro que a gente pode falar notícia positiva e notícias negativas, elas impactam na nossa estrutura biológica mesmo, né? Elas vão desencadear processos químicos que podem agir contra ou agir a nosso favor. Então, se a gente for pensar dessa maneira, eu acho que meio que cabe aí a cada um de nós, né, nos treinar para filtrar e responder aquilo que a gente quer. A gente está em casa, a gente está isolado, então eu acho que a gente realmente tem que trabalhar a nosso favor, buscando hábitos saudáveis, buscando absorver coisas boas para a gente. Porque o que a gente pensa, o que a gente faz e o que a gente diz realmente importa, tá? A gente tem que usar esse conceito de neuroplasticidade a nosso favor, a gente tem que moldar nosso cérebro para a felicidade e para o bem-estar. Então, vamos começar a filtrar. Eu sei que a gente está em casa, eu sei que a gente está querendo, a gente está ocioso, muitas vezes a gente está indo para a televisão para ficar vendo notícias, mas televisão nem sempre está com notícias boas, muitas vezes é toda essa negatividade e isso vai impactar na sua saúde, sim, tá bom? Então, uma ingestão regular aí de informação otimista não só vai fazer você se sentir mais feliz e satisfeito, como também pode diminuir seus níveis de cortisol e todo o impacto negativo que o cortisol tem tanto na sua condição física quanto na sua saúde geral, tá bom? Acho que o meu recado por essa aula aqui é esse, tá? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.